E hoje eu trago um bom depósito para como quitar essa dívida. Assim que vamos ajudar-nos a quitar a dívida. Porque se alguém que está aqui pela primeira vez de momento diz, gosto disso, conseguimos fazer um pagamento. Porque o pagamento são mentes transformadas. E para isso temos que olhar um pouquinho antes da cruz e depois da cruz. Lembre-se que o mistério está depois da cruz. Atente bem, todas as religiões, não vamos criticar religiões, porque não estamos para isso. Mas pense, olha, use sua mentezinha. Toque-se aqui e use a mente. Todas as religiões, quando olham a Jesus Cristo, o olham antes da cruz, todas. Por isso se benzem, por isso batizam, por isso fazem um sem número de coisas que ele fez. Mas todas as religiões estão aí, mas o cristianismo começa depois que ele morreu e ressuscitou. Então, se todas estão antes, possivelmente estejam equivocadas, porque a ideia é depois que ele ressuscitou que começa o cristianismo. Veja se é assim, que o primeiro que chamaram cristão foi Paulo. Por que Paulo? Por que os 11 apóstolos não foram chamados de cristãos? Isso põe a pessoa a pensar, porque os apóstolos conheceram a Jesus de Nazaré antes de morrer e ressuscitar. Portanto, o que eles viram que ele fazia, pois isso eles pregavam, mas isso era judaísmo, porque Jesus de Nazaré foi judeu, praticante da religião judaica, viveu debaixo da lei, cumpriu a lei. Quando morre e ressuscita, então ele começa um novo pacto. Mas os apóstolos não viram. Agora Paulo entendeu. E, portanto, Paulo o pregou depois da cruz. Assim que, com base a isso, eu vou convidar a buscar a Romanos capítulo 5, verso 12. O verso 12 diz, como consequência veio a reconciliação. Por um. Assim como o pecado entrou no mundo, por quantas pessoas? Por um homem. E pelo pecado, a morte. E a morte assim passou a quem? Pois que todos pecaram. De outras palavras, Deus usa uma cabeça representante, chamada Adão, e Deus, por meio de um, como a primeira cópia pecou, essa cópia passou o pecado a todos os homens. E então todos eram pecadores. Moisés, pecador, os profetas, todos os homens, Davi, todos nasciam debaixo dos efeitos desse homem que pecou. Assim diz. Diz, assim como o pecado, verso 12, deixa um pouquinho aí. Diz, como consequência veio a reconciliação por meio de um. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, e a morte assim passou a quem? Pois aí diz que a morte passou assim a todos os homens. E as mulheres, o que aconteceu com elas? Ficaram santas sem pecado? Então, quer dizer que de Adão, até que Cristo morre, todo mundo era pecador, incluindo Maria, que nossos abençoados católicos dizem, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. E ele diz, sem pecado concebida. Se Maria não tivesse pecado, então ela já não seria um ser humano, era um marciano, ou uma venusiana, ou de Marte, ou de algum lugar. Mas Maria era humana porque ela veio da descendência de Davi. Quer dizer que isso, de que Maria sem pecado concebida, é uma mentira, não dita por mim, dito pela palavra. Porque se Adão fosse um pecador, o pecado então passou a todos os homens e às mulheres daquele tempo até Cristo morrer. E se você lê detidamente, por isso Maria disse,
Minha alma se regozija em Deus, meu Salvador. Teve que recebê-lo como Salvador, seu filho. Isso não é criticar a Maria, é colocando-a no lugar correto. E olha como eram poucas, porque uma mulher era bem-aventurada, uma mulher de propósitos, definida, escolhida por Deus, para que em seu ventre Deus preparasse um corpo para ele poder estar entre nós. Então, o que acontece é que Deus trabalha com o número 1. Não vai jogar na loteria, não. Mas 1 é um número bom. Sim, porque por 1 danificaram a todos os homens, mas por 1 também consertaram a situação. Assim que nesse caso, não foi que tu és um pecador porque tu fizeste alguma coisa. Não, alguém fez por ti e se te imputou em tua conta. Portanto, se outro te fez isso, você vai dizer, quando alguém te achar em pecado, não me chame pecador. Diga a Deus que resolva esse problema. Porque a mim não me pediram permissão quando eu nasci, se o bebê disseram, olha bebê, você quer nascer em pecado? Você quer? Não. Isso não é uma questão minha, isso você está, desde antes, Adão pecou e isso foi resolvido. Agora veja o que diz o verso 18 desse capítulo. O verso 18. Assim que, está concluindo o apóstolo, porque está no próprio capítulo, assim que, da maneira que por um delito veio a culpa a todos os homens para a condenação, assim por uma justiça de Cristo, não, veio a graça a todos os homens para a justificação de vida. Deixa mais um pouquinho aí, mais para frente. Porque assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um, os muitos serão constituídos justos. Veja o que diz. Quando alguém nascia antes de Cristo morrer, atente bem, porque eu vou chegar a conclusões e tem que pagar a dívida. Há que preencher bem o cheque, senão o banco não recebe. Tem que entender-me. Antes de Cristo morrer, o bebê nascia em pecado. Por isso, Davi, o salmista, disse, em pecado me concebeu minha mãe. Porque os bebês nasciam danificados. E condenados, e separados da glória de Deus, pelo pecado de um homem. Isso não foi problema nosso, isso foi Deus que decidiu assim. Adão pecou e o pecado passou a quem? A todos os homens. Agora, quando Cristo veio, diz que da mesma maneira que ele, quando pecou, danificou a todos os homens, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado, de onde? De que mundo? Da terra? Não, de nós. Pois quando o Cordeiro vai à cruz e morre, aí mesmo tira tudo e da mesma maneira que o bebê nascia 100% pecador antes da cruz, agora como Cristo ressuscitou, todos os escolhidos, o bebê nasce salvo, nasce santificado, nasce perfeito. 100% pecador antes da cruz, 100% santo depois da cruz, sem fazer nada. Agora, quem ensinou isso? Paulo. Onde ensinou? Em Roma. Esse é o livro aos Romanos. Mas, quando ouviram que Paulo ensinava assim, disseram, esse homem tem que ser morto. Porque o negócio vai cair, isso é religião. Se ensinava que você tem que se arrepender porque você era um pecador. Não. O bebê nasce santo. O que acontece é que, como ninguém sabia, pois dizem ao bebê, você tem que portar-se bem, porque o diabo, falando a um santo assim. E então o bebê fica cheio de má consciência, porque este corpo está danificado todavia. Agora, se a Paulo não o matam, e em vez de catolicismo
Paulo chega a Roma com esta informação, então desde lá os bebês diziam: abençoado, lindo. Não havia que batizá-lo, não havia que fazer primeira comunhão, não havia que estar dando-lhe tantos conselhos. Por quê? Um bebê, quando você mete informação de que Paulo ensina, o bebê vai limpa a consciência, não há drogas que o toquem. Mas isso não foi dito. Por quê? Porque se violou uma violação teológica, onde a igreja não ensina assim. Diga-me em que igreja você vai por aí que não batiza? É a única. E por que eu tenho que me batizar? Não, porque como você é um pecador, sabe que Cristo não morreu por mim? E se foi o pecado? Não, você é um pecador. Então, para que eu me batizo? Ah, porque isso é um símbolo de perdão de pecados. Qual pecado? Se eu nasci sem pecado? Isso se violou. Por isso é que há tanta delinquência, tantos roubos, tanto dano. Esse ensinamento que estamos fazendo, porque as crianças nossas são diferentes. Você nota que as nossas crianças são diferentes? Digo, a nova raça, aquela que começa cedinho, que começamos a dizer abençoado, tu és um anjo perfeito. Como é que nasce essa criança? Novinho, novinho. E se portam melhor, travessinhos, mas se portam melhor. Sem medo, imagine. Não tem medo do diabo, porque nós dissemos às crianças que o diabo está destruído. Não tem sonhos tão feitos como eu e você tínhamos. Então, a dívida, podemos pagá-la se pensamos assim. Veja o que diz Romanos 9:11. 9:11. Porque não haviam ainda nascido, veja como vinha o bebê. Não nasceram, não saíram ainda do ventre da mamãe, nem haviam feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, não pelas obras, senão por aquele que chama, permanece. Assim que esse bebê nem nasceu, não fez nem bem nem mal, e Deus disse: esse é um eleito meu. Tu tens que pensar assim. O bebê já vem escolhido. Mas isso não foi ensinado assim. Nos foi ensinado que o bebê tem que ser levado à igreja, tem que batizá-lo, tem que fazer a primeira comunhão, tem que aprender essas rezas, tem que ir à missa. Você sabe o que é uma missa? Uma missa é um recordatório de pecado. Muito chato. Recordatório de pecados quer dizer que domingo, cada vez que o padre celebra a missa, está dizendo: Cristo, tu não fizeste nada por mim. Cristo, todavia estamos debaixo de Adão. Cristo, estamos aqui recordando pecados porque teu sacrifício não foi suficiente na cruz. Aos domingos é o pior dia para Deus nos céus. Esse é o pior dia. Porque as igrejas blasfemam, todas, evangélicas, católicas. Por isso é que eu estou fazendo esta reforma a nível mundial. Eu, de minha parte, eu gostaria que todas fechassem. Por quê? Porque eu sou mau e tenho ódio? Não, porque está se ensinando do púlpito, que não ajuda. Vamos ver Hebreus 9, 9:26. Para ver se eu estou falando corretamente conforme o Evangelho. 9:26. De outra maneira, teria sido necessário que ele tivesse que padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, uma vez, na consumação dos séculos, para desfazimento do pecado, desfazer o pecado, se apresentou pelo sacrifício de si mesmo. O que ele fez com o pecado? O quê? O desfez. Sabe quando morreu, o que ele fez com o pecado?
Então, quem te diz que tu és um pecador? A igreja, a chamada igreja. Então, cada vez que se celebra uma missa, o padre o que está dizendo é: tu não tirastes o pecado, não desfizestes o pecado, não o desfizestes, não fizestes nada pelo pecado, portanto eu tenho que confessar-me, eu tenho que fazer muitas orações para que tu, Papai Deus, apieda-te deste miserável pecador. Imagine Deus dizendo: te tirei o pecado e tu me dizes: Senhor, eu pecador, eu que sou um lixo, eu sou um trapo de imundícia, eu não mereço nada de ti. Ele diz: como é que não mereces nada? Se eu dei minha vida por ti e te limpei, derramei e tu não mereces nada. Paulo chamou isso de falsa humildade. Em Porto Rico havia um pregador que eu escutava pela noite, ele dizia: Senhor, quanto a mim, joga-me no lixo, joga-me no safacão. Senhor, olha, eu sou uma porcaria. Se esse pregador falava isso, imagina os demais. Meta-me no lixo, eu vivo no lixo. Por isso, os que nos escutam, eles dizem: aí se respira um ambiente de muita prepotência. E não é prepotência, é a realidade. Saber que somos uns abençoados e que estamos honrando o sangue de Jesus Cristo. Isso é o que estamos fazendo. Agora veja o que diz o verso 28, passe uma a mais. Assim também Cristo foi oferecido uma vez para levar, para esgotar, em outra versão diz para tirar, verdade? Para esgotar os pecados de muitos. E a segunda vez aparecerá sem pecado, será visto. Olha essa versão, será visto. Diz que quando ele viesse por segunda vez, ele vai estar dizendo: não há pecado, não há pecado. Aí está o meu problema, que eu nunca vi ninguém falando isso. Então, nós estamos diante de uma blasfêmia que se cometeu. É um pecado imperdoável. Você se lembra quando Jesus, nos dias de sua carne, disse: todo pecado é perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você sabe qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Dizer que você é um pecador. E isso não pode ser perdoado, por quê? Porque ao você dizer que você é um pecador, você está extirpando o propósito de que Cristo morreu na cruz. Se você soubesse que você é um tremendo abençoado, se você soubesse quem você é, você pararia de sofrer. Porque você diz: então eu sou uma pessoa realizada totalmente espiritualmente, a ti não te falta nada. Mas tens que saber, se você não sabe, pois segue dando andaço por aí. Bom, Senhor, como é que eu vou? Como é que você vai? Se você é um abençoado, eu dei minha vida por ti. Sim, é que eu tenho sofrido muito, eu sou o quê? Sofreu muito? Pois pare de sofrer agora, com esta informação. Oi. Você sabe que o que as demais igrejas falam? Uma peste de nós. É incrível que falam de mim também. Olha, mas falam. E eu digo, se um dia acontecer de vir um deles escondidinho e meter-se em uma reunião nossa, vão dizer: olha,
Se o que ele diz está isso, está tão fácil, isso até uma criança entende. Se eles soubessem que eu não ensino nada o que está escrito, o que eu faço é de uma forma tão simples, para que entenda o jovem, o adulto, o ancião, quem for. Olha, isto é tão simples, por isso foi que Deus disse: leve o meu jugo sobre vós, porque ele é leve e fácil de carregar a minha carga. Que mais fácil que com a mente você entende e o assunto está resolvido? Veja o que diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. No Evangelho. Eu apresentei isso no Panamá e havia como 30 visitas. E eu disse: quantos gostariam de receber isto? E as mãos que se fizeram assim: eu quero isso! Porque é que é tão fácil. Você sabe o que é você viver à deriva, como filho pródigo, estando tudo tão perto de ti? Está tudo. Veja, a mesa está posta. É como você ter fome, tenho fome, e olha ali, vê um prato e não posso acreditar. Ah, você não pode? Por fé você tem que crer. Está tudo posto para que você simplesmente, olha, está tudo pago, resolvido, até a gorjeta está incluída, é só comer e viver. Não te deixes invadir por outros pensamentos. Não, que isso, que aquilo. Não. Aqui não. É o que diz Papai Deus em sua palavra. Olvídate. Esqueça-te. Não, que a mim me deram, que a ti, o que é o que diz Papai. Não, porque eu vi. Deixe de estar ouvindo e vendo. Ouve Papai, certo? É o que ele te diz, veja o que ele te diz. E tudo isto que eu tenho falado, tudo isto provém de Deus, o qual nos... Que diz? Nos reconciliou também por Cristo e nos deu o ministério do arrependimento. E o que significa reconciliação? Que há uma relação prévia, mas se rompeu por muitas razões e depois... Você tem visto o matrimônio quando se estão separados? Nos separamos, porque tu e eu estamos casados desde o ventre. Antes de nascer ele te escolheu. O que acontece é que ao despertar desse corpo de carne, esse corpo está sujeito a tentações, a desejos enganosos. Então, de momento, pois, você se vê um pecador. Por isso é que é tão fácil aceitar que tu é um pecador, que você se vê um pecador. Você sente o pecado. Certamente que sente, se Adão danificou o teu corpo. Cristo consertou teu espírito, mas Adão danificou o corpo e seguiu danificado. Porque o assunto, quando Cristo morreu, foi para o teu espírito. O corpo seguiu igualzinho com as mesmas tentações de antes. Por isso é que os apóstolos não entenderam, porque antes de Cristo morrer, eram assim como estavam. Cristo morreu e seguiram como estavam, porque esse corpo não muda. A informação do novo pacto era para a mente, não para o corpo. Então, eles viviam como judeus e guardavam o sábado e não comiam carne de porco, isso, aquilo, faziam os ritos e seguiram com os mesmos ritos. Mas Deus já vinha mudado isso. De carro. Se mudou de casa. E quando foram buscá-lo na casa anterior, não vivo mais aqui. Eu vivo depois da cruz. Aí é onde está Jesus. Imagine, Pedro foi buscá-lo lá, sofrido. E isso acabou, Pedro. Eu já não sou judeu, eu sou o próprio Deus, ressuscitado. Pedro não pôde entendê-lo, por isso foi que mataram a Paulo. Pegaram o ciúme dele, você não vê que viveram com ele, estiveram com ele, todo o tempo com ele. Em certo momento ele ressuscita. E é outra coisa. Fala diferente. Por isso é que nós falamos diferente aqui. Lá eles dizem que Deus te abençoe.
E você imediatamente, espera aí, eu tenho que ver aqui o que aconteceu na cruz. Se ele morreu e me reconciliou, estou abençoado, eu não posso falar de outra maneira. Isso é uma má palavra. Veja, diz, que me reconciliou. O qual nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Porque certamente Deus não é filho. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não imputando-lhes seus pecados. Adão os imputou. Agora ele vem diferente, não imputando seus pecados a eles, e colocou em nós a palavra de não arrependimento. E onde esses pregadores? Arrependei-vos, Cristo vem, você fica apóstolo, e se você morre sem reconciliar-se, bom, o anjo terá que falar com ele no caminho, olha, você não reinou em vida lá embaixo, segue sofrendo, mas vai para o paraíso porque você é um escolhido. Apóstolo, então, meus familiares que morreram eram os abençoados que não souberam que eram abençoados, mas estão na nuvem de testemunhas, estão salvos. Todas as ovelhas. Por isso, uma vez Jesus Cristo disse a Pedro, aos discípulos, olha, atente bem a mensagem. Se eu tenho 100 ovelhas perdidas, veja que fácil é isso. Mas é a parábola, porque eles não podiam ensiná-los. Se eu tivesse 100 ovelhinhas perdidas, e me chegam 99, e fica faltando uma, eu não estou tranquilo até que chegue a 100. É como a mamãe que o filho vai, não vem, você fica olhando lá, mamãe, vai dormir? Não, enquanto você não chegar, eu não durmo. É assim que está a vida. Por isso é que ele disse, as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E quando o teu espírito tem vida a ti, você esquece até o cheiro das açucenas. Quando o teu espírito pega a vida, esqueça aquele que te maltratou, que te fez. Esqueça-te disso. Tranquilo, que eu sigo à frente. Não esqueça, a mim ninguém me fez nada. Tudo obra para o bem. Isso são umas vantagens do sofrimento. O sofrimento que acontece é que te dá exercício. Da mesma forma que você vai a uma academia para fazer exercício, para que os músculos... O sofrimento dá exercício aos teus sentidos. Então chega um momento em que ninguém te ofende. Para pelejar se necessitam dois. Para ofender precisam dois. Mas se você diz, não, eu aqui me divorciei, meu mundo são os céus. Esta carnezinha está bem danificada. A minha é uma das mais danificadas e a tua também. Portanto, nos faz sofrer. Todos sofremos aqui. Há umas carninhas melhores que outras, mas são carnes. Eu admiro certas pessoas que são tão boas, você sabe. Mas é daí que você tem que se cuidar, porque diz como é que as águas, o quê? Como é que diz aí? Ninguém sabe agora, né? Até isso você se esqueceu já, né? Mas você sabe, a vantagem da graça é que você não guarda rancor de ninguém. Não importa o que aconteceu, o que estão falando. Eu vivi. Quando eu estava jovenzinho, eu tinha muitos problemas com meu papai, que meu papai me fez sofrer muito. Ele era alcoólatra, batia na minha mamãe, e eu tinha um rancor dele tremendo, e às vezes eu queria até que ele morresse. Ou me dava vontade de matá-lo também, porque você sabe, minha mamãe eu a queria muitíssimo. E meu papai ficava batendo, empurrava ela, e eu de pequeno ia fabricando essas coisas. Mas depois, imagine, quando chegou esta graça, pobrezinho do meu papai, pobre infeliz que não ensinaram, me deu o que tinha. O que ele tinha, ele deu o que tinha, não era bom. Porque ninguém
faz com você as coisas de propósito. É que nós nos danificamos. A avó, a tia, você que se criou com isso, com aquilo, ele te deu o que podia te dar. Você se envenenou e chega um monte de coisas, de recordações, você não perdoa esse nem ninguém. Mas quando você chega a essa graça, imediatamente você se põe nos sapatos do outro e diz, bom, ele não me fez nada. E começa aí o perdão a aflorar, sem dizer nada. É meu papai, imagina meu papai me chama de papai. Ele às vezes diz, papi, quando é que eu vou a Porto Rico? E eu digo, olha, isso está difícil agora. Já não tenho tempo de ir lá. Mas ele me dizia, papi, imagina, encontrou em mim um papai. Meu papai encontrou papai. Isso sim que tá estranho, esse velho tá mal, muchacho. Minha mamãe me dizia que era um carcarrábia. Mas, pobrezinho, se eu não fosse dar amor para ele, quem iria dar? Então, esse é o vínculo perfeito, chegar a amar. Quando você ama, pois você cobre todo mundo. Você te diz, ó, fulano fez isso. Ah, tranquilo. Fez. O que eu vou fazer? Já está feito. A ideia é buscar que não siga fazendo, mas para isso há que reconstruir a cabeça. E isso demora. Reconstruir isto com todos os maus hábitos que você tem, essas guzaranhas que tem, as religiões, tua família, tua avó, teu avô, a política de teu país influencia. A professora que te dava aula na classe, toda essa gente vai acumulando lixo na tua cabeça. Por isso é que Paulo disse, descontaminai-vos. Você não vê que a ti foram te contaminando? Tenho visto lixo em mim que eu pensei que já estava até limpo. E eu, o que é isso, rapaz? Eu tenho que te... Você sabe essas máquinas de pressão para limpar motor de automóvel? Porque há coisas que não saem suavezinha daí. Tem que meter pressão aí para arrancar essas coisas que estão aí, para que a tua mente fique bem linda. E assim pare de sofrer. E você sabe o que nota? Quando você faz o que eu estou te dizendo, o que aconteceu comigo? Que você dorme tranquilinho, deita e dorme. E as ocupações que vêm situações, você as coloca do lado e, por favor, posicionem-se neste cantinho que eu vou dormir. Amanhã falamos desse assunto. E se não me entende, vamos escrever no papelzinho. Já, ok? Fora. E dorme tranquilinho. E quando vem... Vamos ver esse verso, Efésios 4:22, para dar um toquezinho, para terminar isto. Eu não sei, mas eu recebo que aqui é um espírito lindo. Ah, sim. Um espírito de receber. Aqui deixeis quanto à passada maneira de viver, o velho homem que esteve viciado. Tá, todavia? Está viciado conforme aos desejos verdadeiros. Desejo de quê? Sim, que o velho homem teu, ainda que a mente tenha renovada, mas o corpo pecaminoso carnal, que tem o teu Adão, quando menos você pensa, se levanta pela manhã e joga um dardo, um pensamento. E então isso se te mete na mente, e ao meter-se na mente, vem a cavar, a molestar-te. Às vezes você percebe que você passa um dia inteiro assim, nesse estado de mal-estar, e no outro dia você se levanta e te pergunta ao teu amigo, algum familiar, como é que você se sente hoje? Olha, me sinto melhor. Quer dizer que o erro não permanece. São desejos que vêm a te perturbar e duram 24 horas. Agora, se você cresce em graça, até em meia horinha você liquida isso. Bem, dependendo de como você está crescendo e assimilando a palavra, então, em vez de te molestar por 24 horas, em meia horinha. É como quando o neném cresce, enquanto está pequeno, e chora que dá vontade de... Mas quando vai crescendo, porque o neném cresceu, e tua carninha está aí latente, olha, está viciada.
Está danificada? Porque Cristo na cruz não fez nada por teu corpo, o que ele fez foi por teu espírito. Porque Adão, o que apagou em ti foi o conhecimento. Por isso é que ele veio para reconciliar o que você tinha antes. E isso é um processo de vir às reuniões, você tem que vir. Tens que ouvir, especialmente ouvindo, porque se você deixa de ouvir, o corpo viciado te deixa a cabeça nublada novamente. Veja, eu tenho visto gente aqui que estava conosco e de momento passaram anos e muitas vezes eu vejo ele, saúdo como se nada tivesse acontecido. Como é que você pode saudar assim com tudo que ele falou de você? Isso é mentira o que ele disse. E mais, eu nem sei, nem ele mesmo crê nisso, porque é que a mentira lhe faz falar. E às vezes eu vejo por aí, como é que você está? Estou aí, sabe, já não disse, tudo bem. Olha, porque ele vai apagando a data. A data apagou e quando saca aí, você sabe que a página fica apagada. Tem uma... Tem um vírus aí de momento, entra e... Olha, como é que tá? Deus te... Oh, como? Deus te o quê? E começa a seguir, imagina, de abençoado a Deus te abençoe. Por aí começa e quando vem ver, estão apagadinhos. Apagadinhos. Mas os que persistimos, os que temos a medida para suportar, e do que se fala de nós, porque veja, isso é o filho do homem, diz que vai ser debochado por muitos. Quer dizer que eu tenho que suportar deboches e coisas. Isso faz assim, ó. A mim tudo me resbala, assim, porque são lutas. Então, você tem que ter zelo pela verdade. Não pelo que eu ensino, pelo que está escrito. Porque eu não ensino nada meu. Eu estou ensinando o que está escrito. E o que está escrito diz que um homem te danificou e outro te consertou. Tão simples como isso. Um veio e te danificou, o outro veio e te consertou e você está consertado e não sabia. Está buscando que alguém te conserte quando você já está consertado. Você está consertado. O que acontece é que você não sabe. Não sabes decodificar como viver melhor. E vão te levar ao psicólogo, e o psicólogo que estuda é a conduta humana. O que está viciado. E então, daí te dá conselho, você vai a uma sessão, 2 sessões. Quantas mais devo vir? Mais uns 3 aninhos, tá bonzinho. O que está danificado, está danificado. Isso não conserta nem o médico chinês, imagina. Até que Cristo venha e transforme esse corpo. E deixa-me dizer que eu estou te dizendo aqui, nenhum dos pastores de Orlando sabe. Porque se chegam a ensiná-lo, vão cair tudo o que foi ensinado para eles por anos. Nenhuma igreja te prega isto que estamos falando. Portanto, há que ter zelo que esta informação, que por 2000 anos desapareceu, que agora surge, há que levá-la a toda a família. Se você ama a tua família, olha, envia um cassete, um DVD, alguém, uma informação para que vá se posicionando. E assim, uma vez ouve, e ela vai ser feliz, porque o dinheiro não vai resolver muito. O dinheiro recebe e gasta, recebe e gasta, recebe e gasta. Mas isso não se gasta, porque isto entra e ninguém pode te tirar. Fica aí. E isto é uma informação muito valiosa, muito cara, e é grátis. O que o psicólogo não pode fazer, o que a educação não pode fazer, o faz a ciência da graça. A ciência da graça é o que Deus enviou por causa do dano que você tem no seu corpo. Isso foi como uma solução que ele enviou este conhecimento. Enquanto eu espero para consertar o corpo danificado, para que sigam funcionando e possam, e quando isso te agarra a mente, olha, você desfruta todos os dias. Você sabe que eu desfruto de segunda a domingo. Todos os dias. Eu não tenho isso de esperar o sábado, todos os dias. Desfruto cada dia
planifico e enquanto não chega esse dia eu fico descontrolado. Se fica aí. Esse dia eu tenho 7 dias assim. Olha, eu fico pensando, eu vou comer no outro dia, o que eu vou comer? Amanhã é isto, assim, um pouquinho ali. E não te irritas por nada, digo, se queres viver bem. Porque o corpo viciado lhe encanta envelhecer-te. Você tem um corpo que está contra ti próprio. E se ele pudesse te matar, ele te mata. Pois isso é o dele, morte. Se ele puder te matar com muita ocupação em tua mente, preocupação, isso, que aquilo, que mata, que as coisas que mais estão, eu não sei o que vai acontecer, que o mundo vai explodir, que isso vai terminar, que ai, que se começa assim, começa a jogar e a brigar. Não. Olha, eu tenho visto gente que eu conheci antes, mais jovens do que eu, e hoje estão mais velhos que eu. Olha, o que aconteceu? O que não me passou a mim? A graça? Ah, papai! Olha, e dizemos Abba Pai, porque a carne diz aleluia. O Espírito é que diz Abba Pai, a mente renovada. Olha, vamos estar em pé.